Olá, eu sou Paula Lunardelli, sou engenheira civil. Com prazer estar falando aqui um pouco sobre a história da Prevision. Na verdade, a Prevision acabou de se transformar. Nós éramos até sexta-feira passada o WeLob e vou contar um pouquinho da história da WeLob então. A WeLob nasceu resolvendo um problema próprio. Eu era diretora de engenharia de uma empresa. Na verdade, naquele momento não entendia nada de tecnologia, só entendia de um problema muito grande, que era a gestão de obras com poucos recursos na época da crise. Isso a gente teve uma situação muito crítica lá atrás, tinha que fazer obra com pouco caixa. Eu usava a ferramenta líder de mercado, uma equipe super preparada, o MS Project, que é o líder de mercado, a gente simplesmente não conseguiu resolver o problema naquele momento e precisou criar uma planilha em Excel para resolver o problema específico. Depois de um tempo eu saí da empresa, trabalhava mais uma pessoa lá comigo que também foi trabalhar em outro local e fomos em busca, depois de uns meses, de entender como as outras pessoas resolviam esse problema que a gente não conseguiu resolver, mesmo com uma equipe sólida e com a ferramenta líder. E aí nós fomos entrevistar as empresas e percebemos que 97% das construtoras não conseguia ter um planejamento de obras atualizado e com visão dos fluxos físico-financeiros. Depois disso, a gente encontrou um sócio de tecnologia, eu trabalhava ainda como consultora na área, validamos a ferramenta em consultorias e a partir de 2018 nós começamos a efetivamente vender o produto, em janeiro do ano passado. Hoje, felizmente, por resolver o problema especificamente para a área da construção civil, já temos mais de 100 obras operando o sistema pelo país. Bom, então o grande primeiro problema a ser resolvido é efetivamente possibilitar que a empresa tenha um planejamento de obras que seja efetivamente entendido por todos, que possa ser cumprido e que possa ser atualizado. Esse problema a gente viu que mesmo nas maiores construtoras existia em função da complexidade da operação das ferramentas, assim como nós operávamos lá atrás, são muitas linhas para se planejar, depois muitas linhas para se atualizar. Isso faz com que a empresa muitas vezes não consiga saber qual é o plano, onde está e para onde vai, e muito menos conseguir ter uma visão estratégica de qual que é o melhor caminho para a obra. A gente fala disso numa visão de cronograma, mas que se linka a um orçamento importado no sistema de alguma outra plataforma para que se tenha uma visão do cronograma físico-financeiro do projeto. E isso é lógico, com uma visão para gestão, entender qual que é o melhor cenário e chegando também à obra para conseguir efetivamente operar o melhor plano para aquele projeto. E qual que é a grande questão, de se ter um planejamento visual e atualizado para todos? Saber o que precisa ser feito a cada dia ou a cada semana de obra é uma premissa para que as equipes estejam bem alocadas, não tenha baixa produtividade ou pessoas que estejam paradas naquele momento. A antecipação de compras é uma coisa muito importante, tanto nessa visão de não deixar a equipe parada e efetivamente ter o material certo na hora certa. E a gente vê que também muito importante é que o encaixe disso com o encaixe físico-financeiro da empresa. Então, aquele planejamento daquele mês, ele pode ser cumprido? O que ele vai gerar de custo lá na frente? A consultora vai ter possibilidade de pagar nos meses seguintes? Então, esse é o norte principal. Saber o que fazer, para saber o que as pessoas precisam fazer, saber o que os materiais precisam cumprir nos momentos da obra e o que o financeiro vai também ter de encaixe com as entradas de recurso. Bom, então quando entendemos que, na verdade, a grande dificuldade era a operação das ferramentas em função da complexidade, nós olhamos para o perfil das empresas que existiam, ampliamos isso numa visão Brasil e entendemos que o primeiro passo era trazer uma visão completamente simples e visual para a nossa realidade aqui do país. Como que nós fazemos isso? A gente muda a lógica de planejamento, em vez de se planejar serviços no tempo, o que torna uma lista muito grande, a gente faz o planejamento com o perfil do prédio ou da obra no tempo. Isso fica muito mais simples e fácil de se entender, de se planejar
E qual que é o segundo passo disso? Eu consigo primeiro, com essa nova estrutura de visão, que a gente diz que também usa uma parte muito boa da metodologia da linha de balanço, que entende padrões de repetição e ciclos adequados, a gente une isso à relação de dependências que existe, por exemplo, no Project, para que se tenha uma visão do que fazer a cada semana, a cada pavimento do prédio ou a cada casa. E se qualquer problema acontecer, esse planejamento pode ser atualizado com essas relações de dependência da obra. Um segundo ponto muito interessante é o fato de que, por ter padrão de repetição, nós conseguimos fazer simulações ou de duração das tarefas ou de relações de dependência, e isso já mostra o impacto com muita agilidade para o projeto. Consigo ver no cronograma rapidamente qual foi o impacto disso e depois também vejo no nosso quadro gerencial, que a gente chama de dashboard, quais são os impactos para a curva da obra. Então isso vai aumentar, vai diminuir o ritmo, vai trazer algum atraso ou não. Isso então de maneira mais simplificada dentro do escritório, e é lógico que para todo o planejamento precisa ter um bom controle. Então na obra a gente faz esse controle através de aplicativos que ajudam muito nessa logística e nessa limitação física que são os portes das obras, e automaticamente esse levantamento já vai para o escritório, que consegue ter uma visão muito ágil do status e do futuro da obra. Essas simulações, elas fazem com que a empresa perceba quais são os melhores caminhos para efetivamente ter a obra. Então, o primeiro passo que a gente entrega, a possibilidade de ter um planejamento para quem não tinha. O segundo, para quem já faz isso muito bem, a gente reduz as horas de operação e dá poder de escolha. Então, eu consigo ver com clareza quais são os impactos das tomadas de decisão em obra. Bom, então a nossa plataforma, ela é totalmente web, né? Isso faz com que as pessoas possam ter acesso em paralelo em demais frentes. Ela é focada na gestão de várias obras e não uma só, então eu consigo compilar a visão das obras em conjunto, isso é bastante diferente das soluções anteriores. Ela tem uma característica técnica que vale a pena colocar, que é a gente flexibiliza as estruturas. O orçamento tem uma base, que pode ter 6.000 linhas, e o nosso cronograma ele é feito em um outro tipo de visão. A gente diz que é flexibilidade de EAPs. Isso faz com que o orçamento continue sendo controlado na melhor estrutura para ele e o cronograma seja exatamente o perfil da obra ou o perfil do prédio, onde eu tenho pavimento por pavimento, quais são os serviços que têm que ser executados no tempo. Essa diferença, essa flexibilidade é o que traz grande parte do benefício. O sistema então tem essas duas visões, né, na estrutura de orçamento e de cronograma, o que faz com que também nos possibilite, além de ser mais visual, além de ser mais fácil de operar, a gente tem cases que acontecem em 20 vezes menos tempo, a gente ainda mantém toda a visão de integração das informações para os ERPs, né, que a gente diz que são os sistemas de gestão. Então, todo tipo de informação que a gente tem dentro do sistema, a gente exporta para Excel, a gente ajuda nessa visão macro, físico-financeira para a gestão, e para a obra, para o dia a dia, a gente consegue exportar listas, por exemplo, em Excel, que mostram a cada dia qual serviço tem que ser feito, em que local e qual que é o percentual esperado para aquele momento. Isso ajuda muito na gestão diária da obra. A gente tem uma plataforma muito amigável, na verdade o nosso foco na experiência do usuário é muito grande e as linguagens que a gente usa são adaptadas a isso. A gente tem um número de dados muito grande em uma mesma visão e como a gente faz simulações de cenários muito rápido, a gente também usa uma outra característica tecnológica que é usar serverless, né? Que é uma forma de eu conseguir ter uma alteração de dados em massa com bastante agilidade para o cliente. Então, o grande diferencial é isso, comunica a obra com muita clareza, o que precisa ser feito a cada dia, e para a gestão, aonde se está e qual é o futuro da obra em percentuais, eu consigo ter uma previsibilidade de aonde estamos indo. Bom, acho que os desafios enfrentados, na verdade, são os desafios de PropTechs em geral, né? Empresas que buscam tecnologia e inovação no setor imobiliário e da construção.
que é, como a gente sabe, um dos setores que menos inova e se digitaliza. Eu já ouço aí comparações com pesca e caça e tanto faz, porque na verdade é um setor que tem um impacto tão grande no PIB, social e ambiental, que não faz o menor sentido não ter muita evolução. A gente, inclusive, conversa muito com startups, assim, que os nossos concorrentes muitas vezes são basicamente papel e caneta ou planilha em Excel. Então, o desafio é, sim, mostrar para as construtoras que é possível mudar, que está na hora de mudar, que esse tipo de ferramenta ou solução, né, como a Prevision, ela é um investimento e que o retorno vai ser muito maior do que efetivamente ela está investindo ali naquele momento. Mas a gente vê que, felizmente, desde que a gente iniciou o processo, os desafios estão sendo superados, as empresas estão buscando inovação, elas estão, sim, nos eventos em que a gente participa. A gente vê que o principal desafio aí, já como focado como produto, foi conseguir chegar nas empresas certas, né? No início a gente imaginava que eram empresas de menor porte, por ele ser muito flexível e ter uma boa usabilidade, e na hora que a gente achou o nosso cliente certo, que a gente chama, né, de ICP, isso foi uma coisa que se propagou com muito mais facilidade. Então, as melhores construtoras das cidades têm sido os nossos clientes, e isso ajuda muito numa referência, porque o mercado da construção é muito tradicional, né? Então, chegar em uma nova localidade dizendo que o cliente X já tem usado, ele já tem ganhado resultado, é o que tem feito a gente conseguir expandir aí pelo país. Então, os desafios são esses. Acho que estamos vindo superando a cada mês e estamos contentes com a busca das principais empresas que influenciam as demais para que a gente consiga efetivamente inovar. Bom, o principal retorno que nós temos de que realmente deu certo foi o fato de que todas as empresas que começam a usar em uma obra necessariamente ampliam esse uso para todas as demais. Os feedbacks mais positivos que a gente tem são realmente redução de tempo de operação de ferramenta. A gente diz que grande parte do tempo dedicado hoje é em operacional e muito pouco em estratégico. E o que as empresas ganham com o sistema é justamente isso, né? Passam a ser mais estratégicas e ter esse tipo de visão. É lógico que o fato de a gente ter trazido para uma visão de obra faz com que o cara crie esse plano, ele tenha a melhor visão e a obra consegue operar, né? Eu acho que essa é a premissa. Nós temos cases relacionados, então, à entrega de obras muito críticas. Uma das primeiras obras que usou o sistema estava com um prazo muito apertado, a consultora não conseguia saber se ela conseguiria entregar, tinha multa por dia de atraso e conseguiu entregar uma obra muito crítica naquele tempo. E um outro case que foi muito interessante também foi o fato de que a empresa não sabia, mas estava com um fluxo de caixa muito apertado e logo que implantou o sistema, viu que dali a 2 meses não teria caixa para pagar os seus empreiteiros de obra. A gente vê que foram 2 cases muito bons, numa visão de prazo e uma visão econômica do sistema, fora todos os outros que dizem que agora finalmente terminam obra sem susto, que a equipe consegue entender, que o mestre de obra se compromete com o que está previsto ali na obra, né? Essa comunicação é conjunta e a empresa entende exatamente qual é o foco dela, as áreas se comunicam, então não tem mais aquela guerra de comercial e de engenharia, todo mundo tem o mesmo plano, e esse é lógico que é o foco para que o resultado seja atingido. O nosso sistema, né, a nossa plataforma web, ela é multitecnologias, justamente focando no desempenho das diversas áreas dentro do sistema. Dentre elas, nós citamos JavaScript com Vue.js, focando em maior interação e usabilidade no front-end. Nós também utilizamos Java para serverless, em função da quantidade de dados que a gente tem que operar no mesmo momento. Para segurança de dados, como nós trabalhamos web, temos os dados na nuvem, né, através do banco de dados da Amazon AWS. Então, essa é a base, na verdade, algumas das ferramentas que a gente usa para melhorar a usabilidade do cliente, trazer segurança e agilidade no dia a dia. Além disso, nós temos os aplicativos, né, que são para controle e interação direta na obra, estão disponíveis tanto para Android quanto iOS, para que todo tipo de empresa ou de ferramenta possa efetivamente utilizar isso sem nenhum custo extra.
Tudo que a gente desenvolve dentro do sistema, o nosso produto é muito guiado pelo cliente, né? Então, todo o foco de desenvolvimento é feito em melhoria de usabilidade, redução de tempo, ganho de desempenho e segurança da informação. Bom, o ganho que se tem usando o Prevision, na verdade, é um ganho muito essencial, né? Imagina conseguir operar uma empresa ou, enfim, um empreendimento sem ter clareza de qual é o plano daquilo, né? Então, a gente vê que o primeiro passo é lógico que é a entrega de prazo, ter clareza do que fazer, quando fazer, qual o percentual esperado para cada uma das frentes. Isso é diretamente vinculado às outras áreas da obra, né, da empresa, diretamente ligado a custos. Então, tudo que eu consigo antecipar, que eu não faço em cima da hora, é possível contratar melhor, é possível não ter retrabalho, isso reduz custos significativamente. A gestão da mão de obra e produtividade, que é uma coisa que se fala muito hoje, né? Ter clareza de cada equipe que tem que estar em cada local, não ter folga, não ter tempo improdutivo lá dentro. O foco em qualidade também, a gente sabe que tudo que se faz em cima da hora não se faz tão bem quanto se faria, né? As áreas como ambiental, todas as áreas de segurança, tudo isso, quando se tem clareza e tempo suficiente para se planejar, é possível que todas as outras áreas estejam bem atendidas. Mas em termos práticos, a gente pode colocar alguns cases que nós tivemos. Um deles é ganho de tempo de operação. Então, uma empresa que usava o MS Project começou a usar o sistema, ganhou 20 vezes mais tempo, né? Levava em torno de 80 horas para fazer um planejamento, passou a fazer em 4. As atualizações levavam 20 e passou a fazer em 1 hora, né? Isso é muito significativo. O outro ponto é um dado de mercado. Hoje, o que é a nossa precificação média é em torno de 0,06% do custo da obra e a economia média de mercado de obras com planejamento é de 6%. Então, a gente diz que o nosso sistema tende a trazer um resultado 100 vezes maior do que o investimento feito na obra. E o fato de ser muito simples de se mexer no sistema, muito fácil de entender, facilita muito a implantação, né? Então a gente vê que nas outras ferramentas muitas vezes precisa de curso de 40 horas ou mais para começar a entender mexer no sistema. E a gente tem um tipo de implantação que é só de treinamento, que dura em torno de 2 a 4 horas, né? Ou seja, é muito fácil operar, isso lógico que ajuda no dia a dia, mas o start também se dá de maneira muito fácil. Bom, então o perfil principal dos nossos clientes são construtoras, também podem ser incorporadoras, é claro, mas o principal foco são empresas que tenham pelo menos 3 obras em andamento, não que a gente não tenha clientes nesse perfil, mas ajuda ainda mais por centralizar a visão. Outro fator interessante são empresas que têm algum tipo de repetição na sua empresa ou nas suas obras, né? Se eu tenho uma casa que se repete, ou um pavimento que se repete, ou até um trecho de um loteamento, alguma coisa que se repete, o sistema traz ainda mais facilidade, não que limite outros tipos de obras, né? Então, são médias empresas, a gente começou a atender maiores empresas agora, então tem empresas com 20 obras dentro do sistema. É basicamente a empresa que quer otimizar o seu processo, né, com foco em engenharia. O que se tem de premissa é ter uma pessoa responsável por isso dentro da empresa e a empresa ter vontade de olhar para relatórios de previsto e realizado, ter vontade de entender do seu cronograma físico-financeiro e muitas vezes também a empresa que tem já algum sistema de gestão de notas, né, o que a gente chama de ERP, para fazer comparativos e ganhar ainda mais resultado.